que nós vamos ler. Vamos ler aqui a partir do versículo 3, vamos ler até o versículo 18, mas depois eu quero ler os versículos que devo fazer aqui nessa mensagem. Enquanto você posiciona o seu dedo aí na sua Bíblia, eu vou orar agora, tá certo? Para que o Senhor, né, nos ajude, né, a transmitir a mensagem, para que cada um de nós possamos ser abençoados. Você só precisa de uma palavra aqui para você, uma vírgula aqui da palavra de Deus, e pode a sua vida ser transformada. Vamos orar. Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, por esse tempo, ó Senhor, na tua santa presença, um momento que nós vamos ouvir a tua voz. Não ouvir o pregador é o carteiro, Senhor, mas ouvir a tua palavra. Ó Senhor, não deixe que o pregador não fale algo que não venha da tua palavra, Senhor. Ó Pai, que nós possamos realmente receber algo novo nas nossas vidas, Senhor. Te pedimos no santo nome de Jesus. Amém. Aleluia. Né, que seja a palavra, né, como a irmã Messi, eu achei muito legal a irmã Messi contando o testemunho dela. E ela falou que o que chamou a atenção dela quando ela se converteu é porque o pastor dizia: isso aqui é palavra de Deus, né, do pastor, né? E tem que ser, né? Tem que ser palavra de Deus, amém? Quando é a palavra dos homens, é um negócio desanda, né? Porque o homem é falho, mas o Senhor, Ele é perfeito. E Ele usa homens imperfeitos para manifestar a sua glória. Aqui no capítulo 4, Paulo fala isso, né? Sobre isso, mas não vamos pregar sobre isso hoje. Vamos aqui ler o texto bíblico, 2 Coríntios 3 em diante. Acompanhe comigo na sua Bíblia, você precisa de muita atenção. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também ser capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais exercerá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo esse mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo lido e abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Glória a Deus. Esse é um texto, né, que para alguns vai ser um texto difícil. Fala de várias coisas aqui, conceitos aqui do Velho Testamento, coisas que a gente tem que ter atenção para não perder nada. Peço que você fique atento. O apóstolo Paulo, nós estamos pegando aqui um excerto da carta, meio do texto, mas aqui ele está
comentando, né, ele começa já no capítulo 2, no final do capítulo 2, fazer uma distinção entre o ministério dele e de sua equipe em relação ao ministério de outros falsos líderes que falsificavam a palavra de Deus, e dizendo: olha, nós, onde passamos, levamos o perfume de Cristo. Nós estamos levando a palavra de Deus, estamos levando a unção do Espírito Santo. E esse evangelho, essa nova aliança que nós levamos, é salvação para vocês que receberam, e é condenação para aqueles que não recebem. Mas ele começa já no texto a falar de que eles não precisam ser recomendados a nenhuma outra igreja, porque a recomendação da eficácia do ministério do apóstolo Paulo e de sua equipe era a própria vida dos coríntios. Eles eram a carta, era algo que falava da eficácia. Isso nos fala de que o evangelho, ele não é só teoria, é na vida, nossa vida, que nós demonstramos que o evangelho de fato é real para as demais pessoas, que o evangelho de fato é verdadeiro. E aqui, justamente no versículo 3, Paulo afirma assim: olha, vocês são a carta, porque Cristo está escrito, foi ministrado por nós, mas está escrito em vocês, não é com tinta, não é como fossem tábuas de pedra, mas escrita com o Espírito de Deus vivo nos corações. Ou seja, o próprio Deus, o Espírito de Deus é a caneta que escreveu a vontade de Deus nos corações dos crentes aqui de Corinto, aqui, né? E nós também, amém? E aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma conexão, amados, com o texto lá de Jeremias 31, versículo 33, onde o Senhor, já no Velho Testamento, anunciava que, olha assim, olha, povo de Israel, vocês nunca conseguem me obedecer, vocês vivem se desviando, mas eu estou anunciando agora que eu vou fazer uma aliança nova, uma coisa diferente. Eu vou colocar minhas leis no coração de vocês. Diz assim: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem a cada um seu irmão, dizendo: conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então aqui, claramente, Paulo está fazendo uma conexão com essa profecia, de que na igreja, nos crentes, algo acontecer dentro do coração. Deus escreveria a sua vontade. Não deveria ser difícil para o crente obedecer a Deus. E amados, essa é a grande diferença, salvo para o não salvo, porque mesmo quando o salvo ele peca, ele sabe que peca, ele se entristece porque ele desagradou a Deus. Não é um sentimento de culpa ou de remorso por si só, porque as pessoas vão saber, mas é que dei na bola, porque eu tenho a lei de Deus no meu coração aqui viva, e não foi escrita por homens, não foi meramente aprendida, foi escrita pela mão do Espírito. E do versículos 4 em diante, até o versículo 11, o apóstolo Paulo afirma que ele tinha tão viva essa certeza de que nos Coríntios uma obra de Deus tinha sido feita, e que por isso ele não precisava ser recomendado por ninguém, porque eles já eram o cartão postal, a carta de visita que anunciava a eficácia do Evangelho, porque eles realmente haviam recebido dessa nova aliança. E aqui o apóstolo começa a fazer uma distinção entre duas alianças, dois acordos, e ele usa vários termos aqui. Os versículos 4 ao versículo 11, ele separa os termos, ministério da morte versus ministério do Espírito,
contra, né? Ministério da condenação versus o ministério da justiça. O que era transitório contra o que é permanente. E do que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando das duas alianças. A primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel e a nova aliança que Deus faz com a igreja por meio de Cristo. Aquela aliança que Deus fez com o povo de Israel no Monte Sinai, né? Moisés foi lá, pegou as pedras, desceu, aí teve aquela confusão toda. Depois Deus pede para que reescrever a lei nas tábuas dos mandamentos. Em Êxodo 34, né? Esse era o primeiro ministério. E é engraçado porque Paulo usa uns termos assim, ó, ministério da morte, ministério da condenação, transitório, para os 10 mandamentos, para a lei de Deus. Por que ele faz isso? Se a gente for lá para Romanos, na carta aos Romanos, nós lemos, e Paulo nos ensina, que a lei de Deus, ela é santa, é pura, mas ela por si só, ela só tem um efeito, que é revelar o problema. Ela não cura. Há uma metáfora muito legal que já vi em vários evangelismos, que é o seguinte: a lei de Deus é como aquela luz que entra pela janela de uma casa meio abandonada. Você entrou naquela casa, pronto, vamos pegar uma situação aí, quem? Não sei se todos costumam ser com frequência de férias ou não, não sei. Mas lá, lembre daquele momento, em especial as donas de casa que são mais atentas aí. Você resolveu ir lá para visitar sua família no interior, ficou 15 dias com a casa fechada. Não é estranho quando você volta aquele cheiro estranho, cheiro de guardado, né? Mas se você chegar à noite, você não vê nada disso. No máximo você sente um cheirinho ali, né? De guardado. Você não vê nada. Você liga a luz aqui normal, também não vê tanta. Mas de dia, quando você abre a janela, começa aqueles flocos, né? Vocês já repararam que fica aqueles flocos de poeira? É assim a lei de Deus, ela revela o problema. Só que ela não vai limpar a sua casa. Qual o problema? Nós somos pecadores. Qual o problema? Nós não conseguimos ficar por nós mesmos, sem desobedecer a Deus por muito tempo. E a lei diz: não matarás, não darás falso testemunho, não adulterarás. E todos nós somos acusados pela lei. E só pela lei, aqueles que são culpados merecem a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Então aqui Paulo começa a fazer um confronto entre esse primeiro acordo, onde Deus estabelece as suas leis, mas o povo de Israel nunca consegue obedecê-las. Por quê? Em vários trechos do Êxodo, Deus se refere a esse povo de Israel, e nós não somos melhores do que eles, sem Jesus, sem o Espírito Santo, certo, amados? Isso é uma condição inerente à humanidade. De Deus se referir àquele povo como um povo de dura cerviz. O que é isso, gente? Dura cerviz. É a condição do cara que não baixa, não se humilha. Cerviz, isso aqui, ó. É o pescoço, essa região aqui. E o animal, para você controlar o animal, o que você faz? Normalmente você prende por aqui, né? E traz o animal. Mas um jumento, você já viram como é que o jumento faz? Ele já joga para trás. Ele é duro a serviço, ele é teimoso. Ele tem vontade própria, né? Dizem que o burro não é inteligente, pelo contrário, ele é inteligente até demais. Porque ele sabe que está sendo dominado ali, ele não quer ser dominado, certo? Aí ele vai. Eu vi no YouTube, né? Abrindo parênteses, né?
No Ceará que tem essas coisas, os caras lá fazendo tipo num rodeio lá para tentar passar por debaixo do jumento. Uma coisa totalmente idiota a ideia, né? Porque o jumento já percebeu o propósito e começou a dar coice, né? Então o jumento ele não se rende assim, não é um bicho bobo. E Deus usou essa terminologia dura cerviz para designar o povo de Israel. Um povo que viu tanta coisa, tanto milagre, tanto favor de Deus sobre eles, e que só foi Moisés demorar um pouquinho para responder, que eles já abandonaram o Senhor, fizeram um ídolo, começaram a se prostituir diante do ídolo. Certo? E aí Deus dá para eles esse ministério, o ministério da morte, da condenação e transitório. A lei de Deus, todo dia, estava dizendo: vocês são pecadores, vocês estão condenados. Mas é claro que é transitório esse ministério, por quê? Porque Deus já estava preparando o ministério permanente em Cristo. Em Cristo, Cristo morrendo por nós, Ele paga os nossos pecados e abre essa porta para um ministério permanente, para um ministério mais glorioso. É um ministério que agora os coríntios estavam experimentando, estavam vivendo isso. De estar diante de Deus sem ser acusados, porque receberam o perdão, receberam da graça, que agora eles não precisavam se esforçar para obedecer a Deus ou para querer obedecer a Deus. Eles queriam obedecer a Deus. Ainda que tropeçasse, como nós tropeçamos, mas o verdadeiro, aquele que é salvo, ele quer obedecer a Deus e ele procura ardentemente. Quando ele percebe que ele pisa na bola, ele corre para a cruz. Por quê? Porque ele tem um compromisso com Deus escrito no seu coração. Mas o apóstolo Paulo, colocando, né, em contraste ambos os ministérios, ele aqui diz: olha, apesar desse ministério ser transitório, ele era glorioso. Havia muito poder nisso. E ele faz uma referência aqui à experiência que Moisés teve com Deus no Sinai. Isso está lá em Êxodo 34. E abrindo, fazendo uma conexão rápida aqui, os irmãos. Êxodo 34 diz assim, ó, do 27 até o 35. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme ao teor dessas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, por isso temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram-se a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara, como ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair, e saindo falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. E assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto até entrar para falar com ele. Olha só que interessante, amados. Deus, aqui nós lemos, Deus deu os 10 mandamentos para Moisés. E Moisés, ele teve um encontro com Deus face a face. Direto ali, olha, Deus, ele aparece ali, até tem um momento que Deus diz: eu vou colocar você
no lugar ali na rocha, você não vai me ver de frente, se você me ver, você morre. Mas ele teve um contato próximo com a divindade, com o Senhor. E ele naquele momento ele estava totalmente consagrado. Nós vimos aqui que ele jejuou, ele não comeu nada. Ele ficou totalmente dedicado ali a contemplar a presença de Deus. E registrou essa lei de Deus. E aí quando ele volta para se encontrar com esse povo, cabeça dura, dura cerviz, teimosos, desobedientes ao Senhor, eles tinham medo de olhar para Moisés. Por quê? Porque o rosto de Moisés brilhava. Tem até uma musiquinha antiga que fala disso, né? Ele não sabia que o rosto dele brilhava. Por quê? Porque a presença de Deus em Moisés, ainda no regime do que era transitório, no regime da lei da morte, da lei como ele chama aqui, né? Da condenação, era tão forte na vida de Moisés que impactava. Eu lembro que muitos anos atrás meu pai foi para o encontro com Deus. Quando ele chegou em casa eu comecei a chorar. Do nada, porque era um negócio muito forte. A presença de Deus ali, não sabia o que estava acontecendo não. Só que mexeu comigo. E os judeus aqui também, de uma maneira... Moisés pensou, olha, está brilhando teu rosto. Aí Moisés tinha que colocar um véu para conversar com os caras, porque os caras não conseguiam olhar para Moisés direto, se não tivesse com aquele véu, dando uma segurada ali na iluminação. Né? Você conseguiria ficar conversando com uma lâmpada dessa na sua cara? Não, né? Começa a doer, né? Acho que era mais ou menos assim. Moisés devia estar lá uns 300 watts, 500 watts no rosto de Moisés. Os caras não conseguiam olhar para Moisés. E ele tinha que colocar um véu. E aí quando ele ia para a presença de Deus, ele não precisava de véu. Mas quando ele ia conversar com os judeus, eles precisavam de véu. Interessante que o apóstolo Paulo fala assim, olha, primeiro, reparem nessa glória que o contato na velha aliança de Moisés com Deus gerava nele. Só que no nosso caso agora da nova aliança, nós não precisamos colocar véu nenhum no nosso rosto, porque nós vemos a presença de Deus em vocês, vocês veem em nós a presença de Deus. Amém? A presença de Deus nas nossas vidas é real. Vocês são as cartas que levam essa presença. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, por qual foi o Cristo abolido. E olha só, ele diz, olha, nessa nova aliança não precisa de véu, porque nós temos livre acesso a Deus, nós não temos inimizade com Deus, nós não somos um povo obstinado, nós somos um povo de dura cerviz, nós somos obedientes, vocês são obedientes e nós conseguimos olhar e receber a presença de Deus e transmitir a presença de Deus, mas o povo de Israel ainda está nessa situação. E ele fala, ainda que não tenha Moisés, mas ainda tem um véu. E aqui ele faz a conexão com o véu do templo. Porque o templo de Israel, quando ele foi projetado por Deus, havia um véu para separar o lugar santíssimo, onde Deus manifestava a sua presença do povo, e só o sacerdote só poderia entrar uma vez por ano. Só que esse véu, Jesus quando morreu e ressuscitou, né, o véu se rasgou de cima a baixo, o véu físico, mas no povo judeu aquele véu ainda continua nas suas mentes. É isso que Paulo está falando aqui. E toda vez que eles leem ele fala aqui, leem Moisés, ele está falando uma referência à Torá, né? O Pentateuco, 5 livros da Bíblia ali. Toda vez que eles vão para o sábado lá, ler aquilo ali, eles não conseguem entender nada. Às vezes, não sei se vocês já tiveram
a experiência ou o desprazer de ver alguns debates na internet, tem pastor e rabino conversando sobre coisas de Jesus. Você fica olhando assim, mas vem cá, como o cara é tão burro que não consegue entender uma coisa que está óbvia aqui. Ele lê Isaías 53, que você lê e vê Jesus ali escrito, ele diz que é a nação de Israel, que é o servo sofredor. Os caras não conseguem entender. Eles não conseguem ver Jesus no Velho Testamento. Por quê? Porque tem um véu. E esse véu aqui é uma representação da incredulidade que tinha lá no povo de Israel daquela época e tem em muitos de hoje ainda. Não todos, né? Porque muitos já se converteram ao Senhor Jesus. A própria igreja, né? Muitos já eram judeus também, né? Mas ele aqui está falando daquela parcela daqueles que não se converteram a Jesus. O cara não consegue contemplar as riquezas de Deus, contemplar o plano da salvação, não consegue entender porque tem um véu. Que véu é esse? É o véu da incredulidade. E que se manifestou várias vezes na nação de Israel. Quando Moisés sobe a primeira vez no monte lá, eles não creram que Moisés cumpria a palavra de voltar. Então, já que Moisés não voltou, sou incrédulo, eu vou desobedecer. E isso tem repetidamente, várias vezes, por causa de sua incredulidade, desobedeceram. A desobediência e a incredulidade andam juntas. Pessoas desobedientes são pessoas incrédulas, que não creem na palavra de Deus, não creem nas consequências. E todos os sábados eles ainda estão com o véu. Mas aí o versículo 16 diz assim: mas quando se converterem ao Senhor, o véu vai cair. A incredulidade vai cair quando há uma atitude do coração de voltar-se para Deus. E a conversão implica o quê? Arrependimento e fé, né? Se a gente fosse transformar numa equação matemática, né? Conversão igual a arrependimento e fé. Arrependimento quer mudar a direção, e fé é para crer naquele que está mudando a direção da sua vida, para confiar que aquilo vai dar certo, que vai mudar. Então, quando eles se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E aí versículo 17 diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Por que ele fala isso aqui? Uma consequência da conversão, do arrependimento e fé na vida daquele povo de Israel, mas também em nós, é que o Espírito Santo começa a agir, trazer liberdade. Eles serão libertos dessa incredulidade, dessa limitação de visão, de não entender o que Deus quer para a sua vida. E terminando aqui o texto, ele diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que Paulo está falando aqui? Que nessa aliança, nova aliança, diferentemente da velha aliança, nós não temos véu para ver a Deus. Nós podemos vê-lo diretamente por meio de Cristo. E quando nós olhamos para Ele, nós começamos a refletir o que Ele é. Quando nós estamos em contato, começamos a refletir, nós começamos a tornar-nos espelhos, que é a transformação do nosso interior. Ele diz assim: somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que Paulo está falando aqui? Que quando você se converte a Deus de verdade, manifesta um arrependimento e fé, e começa a olhar para Jesus, e aí você começa a fixar a sua vida nele, entender quem Ele é, e se relacionar com Ele, e viver essa comunhão, você vai começando a copiá-lo, progressivamente. E aí temos mais um sinal de alguém que é uma carta viva de Deus, alguém que é salvo, é que ela está progressivamente sendo uma pessoa mais parecida com Jesus. Isso é importante. Por quê? Porque o Evangelho é prático. E aqui algumas aplicações, amados, deste texto que nós lemos. Uma primeira conclusão eu tenho aqui,
8 conclusões. Primeiro ponto, que a conversão, amados, é o ponto de virada de qualquer pessoa. Versículo 16 diz: olha, mas quando eles se converterem, aí tudo vai ser diferente. Não quer dizer que porque você está frequentando a igreja evangélica que você é salvo. Você precisa, se não fez, se converter, voltar-se para Deus, entrar nessa nova aliança, receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Salvador, porque você entendeu que Ele fez na cruz é suficiente para pagar os seus pecados, mas também como Senhor, entregando o controle da sua vida nas mãos dEle. E a conversão é esse ponto de virada, onde o véu que separa a gente de Deus, ele é tirado, e nós conseguimos entender a Deus. Nós não somos considerados aquelas pessoas que olham para alguém que tem a presença de Deus, temos medo, só do cheiro da presença de Deus, como o povo de Israel tinha. Eles olhavam para Moisés, só viam ali a claridade de Moisés e já tinham medo do que estava acontecendo. Por quê? Porque Deus era santo e eles eram pecadores. Mas aquele que está em Cristo, que se converteu ao Senhor Jesus, que recebeu Ele como Salvador, Senhor da sua vida, está livre do medo, porque ele é perdoado, porque ele é redimido. Ah, mas no passado ele foi isso ou aquilo outro. Perdoado, acabou, zerou o game. Ah, mas ele está preso na cadeia. A lei dos homens tem que ser cumprida, mas ele é de Deus, mudou, zerou o game. Ele é salvo. Por quê? Porque Jesus comprou e Jesus pagou o preço da dívida que ele tinha. Ah, mas eu sou tão bonzinho e tal. Mas se você não se arrepender, você vai ser condenado, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então a conversão a Jesus é o ponto de virada. Todos nós precisamos ser convertidos, não a uma religião, mas convertidos a Jesus. Amém? Mais um ponto que nós vemos aqui nesse texto que nós lemos, um incentivo para nós vivermos como cartas de Cristo, assim como os coríntios viveram. E Paulo tinha essa confiança de dizer: olha, vocês representam muito bem esse ministério da nova aliança. Onde vocês chegam, vocês são reconhecidos por isso. Sabe, a nova aliança, ela nos leva a um patamar superior no relacionamento com Deus, de maneira que a gente reflete o Evangelho, é visível. Infelizmente, né? Eu lembro que antigamente tinha menos crentes, os crentes eram mais perseguidos, mas as pessoas diziam: ah, você vai contratar? Não, aquele cara é crente, pode contratar aqui. Olha, crente é tudo honesto. Hoje em dia é complicado, que tem uns crentes meia boca aí que, pelo amor de Deus, é ou não é, amados? Não deveria ser assim. Mas muitos falsos irmãos estão aí fazendo picaretagem e manchando o nosso nome. Não é verdade? Mas nós podemos resolver o nosso caso individual. Nós temos que ser essa referência. Você olha, não, ali o Wesley, cara, porque o Wesley é cristão, ele é crente, ó. Eu não vou mudar de assunto aqui, esse negócio de falar de coisa moral aqui, não tem que falar com o meio dele não, porque ele é servo de Deus. Isso naturalmente. As pessoas vão percebendo, porque você é a carta viva de Cristo. Onde você vai, você leva a luz do Senhor, do Evangelho, porque você vive isso. Mais um ponto que nós temos aqui é que Paulo registra que a nova aliança é uma vida de obediência no coração. E muitas igrejas ou em muitas religiões, filha de faça isso, não faça aquilo. Pode vestir essa roupa, não pode vestir aquela coisa. Gente, não é isso que é vida de obediência. Vida de obediência é você de Deus escrita no seu coração e você viver isso aí. E porque as pessoas estão vendo ou estão falando. Porque as pessoas que vivem baseadas em regras, elas fazem a regra na frente dos outros. Mas o interior é cheio de corrupção, é cheio de mentira, é cheio de hipocrisia. Então, nós devemos cultivar essa obediência
cada vez mais nos aproximando de Deus, porque o servo de Deus ele não deve viver conformado com as tentações, com o pecado que, como Paulo fala, né, de tão de perto nos assedia, nos rodeia, nos chama. Que tão de perto nos chama, nos assedia, nos provoca. Afinal de contas, todos somos tentados, amém? Todos somos tentados. Estamos cada dia sendo provados. Todo dia. Mas pastor, vai parar um dia? Vai, quando você for para o céu, né? Morrer, aí vai parar. Mas até lá, você vai ter que lutar contra isso aí. Não tem muito jeito. Mas, na nova aliança você vai vencer. Esse é o ponto. Você vai lutar e vai vencer, não é lutar e perder. Que aquele, né, religioso e tal, né, que não tá na nova aliança, ele vive lutando contra o pecado e não consegue. E ele vai e tenta, não vou me retirar para lugar ermo, porque lá eu não vou conviver com ninguém, aí não vou pecar nada, aí ele peca também. Não adianta. E por que ele vai vencer o pecado? Porque é na nova aliança, que é o próximo ponto, onde nós temos o apoio do Espírito Santo. E na nova aliança que nós temos o apoio do Espírito Santo para nós vencermos o pecado. A nova aliança, amados, nos chama a dependermos da graça e da presença de Deus. Porque nenhuma vitória você terá se você não estiver humilhado, dependendo de Deus. Como você começa assim a se achar muito bom, não, consegui vencer agora, ninguém me atinge. Logo lá você, cai no chão. Mas você, né, mais humilhado, mais, tem uma música, né, da harpa cristã que fala, né, mais grato a ti, mais humilhado, ó faz-me Senhor. É nesse sentido de você estar na dependência de Deus. Todo dia, ó Deus, eu vou para a rua, as tentações virão, mas eu dependo do Senhor, da tua graça, o teu favor me ajuda a vencer. O outro ponto aqui importante é que na nova aliança, esse véu da incredulidade é removido, amados. Nós temos que viver uma vida de fé, porque é uma consequência dessa convicção sincera. É uma vida de fé, de confiança no Senhor. E nós somos chamados, amados, a clamar ao Senhor nessa noite, que remova, né, resquícios desse véu de incredulidade. Às vezes a gente não se apropriou totalmente do que Deus fez por nós e ainda temos o véu da dúvida no nosso coração, o véu da religiosidade, o véu do medo, que nos atrapalha, que a gente não avance na nossa vida espiritual. Tem muito crente parado no meio do caminho. Ele está no caminho, mas está o carro estacionado, está ali no acostamento. E ele fica contemplando os irmãos, outros passarem na frente dele. Por quê? Porque está preso, que furou o pneu, né? Está ali, ó, atrapalhado. E o que mais atrapalha a gente é a incredulidade, a falta de fé. Então a nova aliança não é lugar para incredulidade, é lugar para dependência e confiança do Senhor. Os membros da nova aliança são filhos de Abraão, como fala lá em Hebreus. E Abraão é o quê? O pai da fé. Somos filhos de Abraão por quê? Porque temos a mesma fé de Abraão, que viu o chamado de Deus para ir para uma terra que ele não sabia que ele ainda seria mostrado, ele pegou tudo e foi. Confiança total no Senhor. E a nossa vida tem que ser assim, de confiança total no Senhor, na direção de Deus, em obediência a Ele. Outra coisa que o texto nos mostra, eu já estou terminando aqui, faltam mais 2 tópicos, é que na nova aliança, ela é uma aliança escrita pelo Espírito de Deus, e onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Amados, nós somos chamados a nos apropriar da libertação do pecado. Nada pode nos prender. Nós não podemos ser pessoas presas a vícios. Nós não podemos ser pessoas presas a maus hábitos. Nós não podemos ser pessoas presas ao pecado. Há nada que
Porque nós somos chamados à liberdade, o Senhor nos libertou. Nós somos escravos apenas de Cristo, mas somos livres em Deus. Então, nós somos chamados a experimentar essa liberdade. Mas essa liberdade é uma consequência do fim da incredulidade, onde nós recebemos a fé, e essa fé nos leva a enxergar que podemos viver sem medo, sem máscara, sem criar um teatrinho para as pessoas, tentando ser o que não é, confiando no Senhor, confiando no Espírito Santo que capacita a viver uma vida que agrade a Ele, a viver uma vida em plenitude. É na dependência de Deus. Outro ponto, amados, é que a nova aliança nos permite ver Deus face a face. Porque a glória é muito maior. E se Moisés na velha aliança já viu Deus face a face, por que nós não poderíamos ver? Nós vemos em Cristo. Mas nesse nosso tempo, amados, eu queria trazer uma reflexão para você, é que muitos estão conformados em ver as mãos de Deus, mas Ele quer que nós vejamos a sua face. E o que é ver as mãos de Deus? É ver, receber do favor dEle, das bênçãos, de uma cura. E recebi uma bênção, uma cura, e não sei o que, acabou. É o máximo que eu acesso a Deus, é nisso. Uma questão financeira. Não tem problema nenhum, porque em querer essas coisas de Deus. Mas quem tem a face tem as mãos, e quem tem as mãos só tem as mãos. Nós somos chamados a buscar a face do Senhor. Isso significa o quê? Desenvolver um relacionamento com Deus, baseado na oração, no jejum, na consagração ao Senhor, buscando ter experiências com Deus, e Ele se revelar para você, e Ele falar ao teu coração, e você receber visões, e sonhos, e revelações do Senhor, e você ser confrontado pelo Senhor, e à medida que você busca a face dEle, como diz o último versículo, né? Aí você começa a vê-lo e refletir quem Ele é. E quanto mais buscamos a face de Deus, mais parecidos com Jesus seremos. É isso que o texto está falando. E é o próximo tópico, que quando nós buscamos a face de Deus, e não só buscamos as mãos de Deus, nós somos transformados continuamente. Ele muda as nossas vidas por inteiro. Deus tem muito mais para mim e para você do que resolver os seus problemas do dia a dia. Liberar aquela aposentadoria que está travada, o processo que está não sei o quê, o dinheiro que tem que cair, a cura. Deus tem isso e tem muito mais. Nós somos chamados a buscar a face do Senhor, amém? Buscar a face dEle, muito mais do que as suas mãos. Fala para o seu irmão, você precisa buscar a face do Senhor, se ajoelhar perante Ele, chorar, orar, jejuar, buscar a face de Deus, para ter a sua vida transformada, amém? Vamos ficar de pé, amados, e vamos nesse coração de termos a nossa vida